Lucas! Bom dia a todos! Vamos ver caras novas aqui hoje. Hoje vai ser rápido, ok? Eu sei que todo mundo quer estar com a sua família depois. Mas a nossa família já está aqui, amém? Então, já estamos em família. E hoje é o dia da Páscoa. Eu gosto de chamar hoje o dia da ressurreição. Não o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Prega, irmão. E o título da pregação hoje é A Ressurreição de Portugal. A Ressurreição de Portugal. Eu espero que você não seja um cristão, na Itália diz um cristão natalino, ou um cristão pascualino. Você vai à igreja 2 vezes ao ano. Ou um cristão em inglês CEO, Christmas and Easter only. Eu espero que esse não seja você hoje, mas você sempre está com a igreja, amém? Prega, irmão. Vamos fazer uma oração. Pai, amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Deus, eu oro para que essa adoração aqui seja aceita pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor não fique irado com essa adoração nossa aqui agora. Eu oro para que o Senhor se alegre com essa adoração. Que nós estejamos aqui não para aparentar sermos alguém, não para aparecer bonito nas fotos que vão tirar, não. Que a gente esteja aqui para adorar a Ti, Pai. Para pensar no Senhor a todo instante, Deus. Eu oro, Deus, para as pessoas que nos visitam pela primeira vez, que elas possam sair daqui com algum impacto daqui, Pai. E que não só elas, mas todos nós aqui, Deus, possamos sair daqui não como fariseus, Pai, que vão para reuniões e saem sem mudar nada. Mas que nós possamos realmente sair daqui transformados. Por favor, Deus. Eu oro por esse nome de Jesus. Amém. 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 É hora de Portugal ressuscitar. Vamos. É hora de Portugal entender a ressurreição de Jesus Cristo. E a responsabilidade de fazer isso é tua, é minha. Ah, mas eu não sou português. Bom, você vive em Portugal. Amém. Não mora em Portugal? Então a tua responsabilidade é ajudar as pessoas que moram em Portugal, e sendo delas 80% dos portugueses, pode não parecer, mas 80% de Portugal é português. É nossa responsabilidade pregar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Prega, irmão. Se você nos visita aqui hoje, a pessoa que te convidou, não estranhe isso, mas a pessoa que te convidou vai fazer de tudo para estudar a Bíblia com você. Pelo simples motivo da pessoa ser alguém transformada e querer transformar outras pessoas. Vamos, Lucas. Nós não acreditamos que ser cristão é ir à igreja não só uma vez ao ano, mas também não é ir à igreja apenas uma vez por semana. Fala, irmão. Eu espero que você também acredite nisso. Sim. Se você vai à igreja uma vez em cada 7 dias, a chance de você ir para o céu é 1 em 7 também. Eu espero que você não arrisque isso. Amém? Prega, irmão. Mas o que é a Páscoa? A palavra Páscoa não deriva da Bíblia. Tell us, brother. A palavra Páscoa vem da palavra Estra, que era uma deusa da fertilidade anglo-saxônica. Uau! E agora? E nós estamos celebrando então a Páscoa. Eita. E agora? E agora? Será que a gente tem pecado aqui? A palavra Páscoa, ela veio assim como a palavra Natal. Então nós celebramos o Natal. Mas o Natal vem também dos deuses pagãos. Natal vem da palavra Saturnália, que era um deus romano. E nós celebramos o Natal hoje em dia, muitos aqui sem mesmo saber o que realmente significa. Vamos, Lucas. Não, os povos germânicos e escandinavos celebravam o Yule, que era uma festividade que tinha várias fogueiras, nos lembra um pouco até da festa junina, que a gente faz várias fogueiras. E eles trocavam banquetes e presentes entre eles, isso o Natal. E também eles celebravam uma árvore, o pinheiro. E é daí que nós temos a árvore de Natal. É a edição de festas pagãs. Assim como a palavra Páscoa. Mas o que nós fizemos com essas festas? Você não está em pecado em celebrar isso, né? O que nós fizemos? Nós ressignificamos tudo isso. Amém.
Nós ressignificamos a Páscoa. Muito bom. E eu imagino naquela época, com os pagãos celebrando a Páscoa, e chegava um cristão e falava, eu também vou celebrar a Páscoa. E aí o pagão, nossa, então você vai cultuar a deusa da fertilidade também? E aí você, não, a Páscoa agora significa a ressurreição de Jesus Cristo. E usava essas coisas para já pregar a palavra de Deus para as pessoas. Muito bom. Por quê? Porque cristãos são chatos. Amém. Nós precisamos pregar a palavra para as pessoas. Nós precisamos usar as coisas de outras culturas, de outras religiões, para dar um ressignificado e pregar para essas pessoas o significado certo das coisas. Amém? Vamos, Lucas. Então, a Páscoa e o Natal vieram de uma forma de poder converter as outras pessoas. Prega, irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 9, Vamos lá, Lucas. versículo 20. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Muito bom, Lucas. Espero que você tenha uma Bíblia hoje. Nós somos uma igreja da Bíblia, acreditamos no Antigo e no Novo Testamento. Sim, vamos, Lucas. 1 Coríntios 9, versículo 20 diz, com os judeus tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Com os que estão sob a lei, tornei-me como estando sob a lei, para ganhar os que estão sob a lei. Com os que estão fora da lei, tornei-me como estando fora da lei. Presta atenção. Não quer dizer que se alguém, por exemplo, sonega imposto, você começa a sonegar imposto para tornar como uma pessoa para poder ganhar a pessoa. Não é isso? Amém? Aqueles que investem em cripto aqui. Amém. Ok? Eu tornei-me como essas pessoas, não tornei-me nessas pessoas. Amém. Para ganhar os que estão fora da lei, fiz-me fraco para com os fracos. Para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios salvar, olha que fala, alguns. Porque nem todos serão salvos. A Bíblia diz que a porta é muito estreita. Né? Então, esse é um dos grandes princípios do cristianismo. Que princípio é esse? É o princípio de você se tornar judeu para ganhar os judeus. Se tornar um pagão para ganhar os pagãos. Se tornar, seja o que for, para ganhar outras pessoas. E nós fazemos isso hoje na igreja. Nós temos um ministério LGBT da igreja. Amém. Sim. Que stands for Let God Be True. LGBT. Amém? Ou seja, faça com que Deus seja verdade. Nós ressignificamos as coisas que o mundo dá significado. Muito bom, irmão. Isso é ser um cristão. Amém. Então, se nós estamos em Portugal, estamos aqui para ganhar quem? Português. Os portugueses. Os portugueses. Os portugueses. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Vamos lá. Talvez você está esperando um pouco para falar sobre Jesus, eu vou falar sobre Jesus. Mas eu vejo que hoje a nossa igreja pode fazer um trabalho ainda muito melhor para ganhar os portugueses. Vamos lá, O que eu Lucas. mais vejo são brasileiros aqui que falam mal dos portugueses. Opa. Nossa, esse povo é muito fechado. Eles são fechados, a sua boca que não é aberta o suficiente para pregar para os portugueses. Vamos, Lucas. Eu vejo os portugueses aqui da igreja se esforçando para ganhar os africanos e os brasileiros. Eu vejo o Romeu e o Antônio tomando chimarrão e tererê. Os dois têm, todos os dias eles tomam, como forma de ganhar os brasileiros, porque eles gostam também. Eu vejo a Filipa aqui. A Filipa, ela mora com 3 brasileiras na mesma casa. Opa. Eu vejo a Raquel, que ama a música da Bossa Nova, né? Então, quando aquele dia que nós fomos provar Shepa, né, da Guiné-Bissau, Shepa, eu sempre falo errado. Shepa. Mas que tal aqui agora os brasileiros e os africanos ganharem os portugueses? Prega, irmão. A ressurreição de Portugal. Será que hoje você tem dado o seu máximo para aprender sobre Portugal? Quantos escritores portugueses, atletas portugueses, tirando o Cristiano Ronaldo, quantos autores, músicos portugueses você conhece hoje? 1, 2, Prega, irmão. 3? Quanto mais nós podemos para ganhar os portugueses aqui? Essa semana eu estou de mudança e eu fui lá numa associação para comprar coisas usadas
para a nossa nova casa. É Amém. muito mais barato. E lá eu encontrei uma mulher que ela falou, olha, eu também vou para a igreja. Ela é uma mulher lá do norte do Brasil. E eu estava com o Romeu e com a Anne e a gente perguntou, ok, e como é a sua igreja? Ela falou, é uma igreja cheia de brasileiros e africanos. Aí eu perguntei, mas e os portugueses? Ah, sim, tem portugueses. Entende? Olha a mentalidade das pessoas aqui. A nossa igreja internacional já existe lá na África, em Moçambique. Não, já existe no Brasil, a gente está no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte. Mas se nós tivermos essa mentalidade aqui em Portugal, nós nunca chegaremos ao povo português. Prega, irmão. No Alentejo, no Porto, em Évora, Amém. na Algarve, no Viseu, em Braga, tem tantos lugares que nós precisamos ir ainda, aqui em Portugal. Mas essa é uma característica de um discípulo de Jesus Cristo. Ele faz de tudo para ganhar a todos. Se for necessário deixar minha cultura um pouco de lado, se for necessário deixar os meus gostos um pouco de lado, eu vou deixar para ganhar os portugueses. Eu quero gostar tanto de Portugal que eu amo mais Portugal que os próprios portugueses amam Portugal. E quando os portugueses reclamarem de Portugal, eu vou falar, não, eu discordo de você. Essa deve ser a nossa atitude como discípulo, porque isso é bíblico. Os cristãos têm feito isso desde sempre na história, e é por isso que o cristianismo cresceu tanto. Prega, Lucas. Porque eles ressignificavam, eles pegavam as outras culturas. É por isso que o Império Romano ficou como império por tanto tempo. Porque ele não destruía os lugares que ele invadia, mas ele ressignificava. Ele deixava as pessoas com a cultura delas, mas eles teriam que pagar imposto ao governo de Roma. Então, assim, por isso que se estendeu por muito tempo, assim como o cristianismo hoje em dia. E se nós ressignificarmos isso, se nós mudarmos essa mentalidade, a igreja vai ser bem diferente. Amém? Vamos lá. Eu quero te dar essa visão de um dia, aqui, num domingo, apenas portugueses falarem aqui. Amém. Você acredita nisso? Sim. Boas-vindas, dois portugueses. Os alunos, a pregação aqui não será eu. Vai ser um dia nós chegaremos aí e nós teremos feito o nosso trabalho. Amém? Mas Deus ama também todas as nações. Amém. Deus ama os guineenses. Sim. Amém? Amém, Duque. Deus ama todos igualmente. Amém. Mas estamos em Portugal. Amém. Então, olha lá em Colossenses capítulo 2. Prega, irmão. Lucas. Então, se Páscoa é um termo pagão, será que hoje podemos usar o termo Páscoa? Fala, irmão. Ensina. Vamos lá. Páscoa aparece na Bíblia, mas a palavra em si vem da deusa da fertilidade. Você já conheceu aquela pessoa bem religiosa que fala, olha, eu não tomo Coca-Cola, eu acho que é algo satânico do diabo, eu não uso calça. Eu lembro que um dia eu preguei de shorts no parque e postaram no Instagram e alguém comentou, nossa, se eu estivesse ali, eu não ouviria nada que esse pastor está falando, porque ele está usando shorts. Então, muitas pessoas elas se focam tanto, não tem problema você comemorar a Páscoa, se for a comemoração sobre a ressurreição de Jesus, amém? Teria problema se tivesse outro significado no seu coração, né? Mas as pessoas elas maximizam tanto as coisas tão pequenas e se esquecem das coisas grandes. Muito bom, irmão. Essas mesmas pessoas que se focam muito nessas coisas, nossa, eu fui para a igreja no domingo e eu não senti Deus nas canções, eu não senti, e se focam nos sentimentos ao invés de se focar na palavra de Deus. Fala, irmão. Nossa, eu fui para essa igreja, mas o pastor nesse domingo estava sem gravata. E se tivesse sem terno e gravata, as pessoas focam tanto nessas coisas, mas são as mesmas pessoas que se masturbam todos os dias, que assistem pornografia, que estão dormindo aí com outras pessoas antes do casamento. São as mesmas pessoas que falam essas coisas. Quando o que é a vontade de Deus é que sejamos santos. Prega, Lucas. Essa é a vontade de Bom, meu Deus. irmão. E nós, como uma igreja de cristãos, precisamos priorizar o que é importante, Yeah. que é a palavra de Bom, meu Deus. irmão. Muito Amém? bom. Eu falo isso porque esse era eu. Eu era ateu antes e eu vivia, todos os dias me masturbava, assistia pornografia, todos os dias fumava muito, saía com pessoas. E quando eu tomei a decisão de que eu preciso de uma verdade absoluta na minha vida,
Porque se a verdade é relativa, as pessoas ficam muito a Deus dará na vida, né? Primeiro que nem existe verdade relativa. É verdade. A verdade relativa já é uma verdade absoluta se achar que toda a verdade é relativa. Então, eu comecei a questionar o meu próprio ceticismo, a ser cético do meu ceticismo. Uau. E foi aí que eu tomei a decisão de querer seguir a Bíblia, Muito bom. mas não ir para nenhuma igreja, só queria estudar a Bíblia por conta primeiro. Né? Então eu estudava a Bíblia, eu até comecei a dizer que eu sou cristão, porque eu comecei a acreditar em Deus, mas eu não seguia a Bíblia. E esse fui eu por alguns meses, até que eu realmente estudei a Bíblia com alguém. Porque não existe conversão na Bíblia na qual não haja alguém explicando para outra pessoa. Verdade. Se convertendo outra pessoa. Não existe. O eunuco em Atos 8, Filipe converteu o eunuco. O próprio Saulo, foi Ananias que estava lá com Saulo. O carcereiro foi convertido. Todas as conversões da Bíblia são pessoas ensinando outras pessoas. Muito bom, irmão. E isso vai de acordo com o que Jesus pediu. Vão e façam discípulos de todas as nações. Amém? Então, se você nos visita hoje, estude a Bíblia com quem te convidou. E entenda a verdade da Bíblia, não talvez a verdade que você acha. Muito Amém? bom, irmão. Colossenses 2, versículo 16. Prega, irmão. Vamos. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Força, Lucas. Colossenses 2, versículo 16. A Bíblia diz: portanto, que ninguém vos critique pelo que comem ou bebem, ou por causa dos dias de festa, dos dias de lua nova ou dos sábados. Versículo 17. Tudo isso não passa de uma sombra do que é de ver. A realidade é Cristo. Então, o que estava acontecendo aqui na igreja? Pessoas criticavam umas às outras, porque umas queriam celebrar algumas festas e outras não queriam celebrar a mesma festa. Isso acontece às vezes hoje em dia, né, com o Halloween. É verdade. Né? Tem cristãos que, mas eu só quero ter uma festa, só quero me divertir. Já outros cristãos, não, mas Halloween é coisa de bruxo e é coisa pagã. E não há problema se você não quer celebrar o Halloween, mas também não há problema se você quer se divertir numa festa de colocar uma fantasia de cone e ir como a Raquel se vestiu de cone. Não há problema nisso. E aqui, Paulo ele diz, olha, alguns querem celebrar até o dia de lua nova, mas não critique uns aos outros. Muito bom, irmão. Porque a Bíblia tem área de opinião e tem a verdade Vamos central. lá, Lucas, muito bom. Tem coisas que são áreas de opinião na Bíblia. Então, se você só quer usar saia aqui, sinta-se à vontade para usar saia. Se você for irmão, Não. assim, sinta-se à vontade também. Vamos tocar. Se você não quer usar uma calça, sinta-se à vontade de usar calça aqui. Use calça, amém? Agora, não critique as outras pessoas. Você quer celebrar a Páscoa, celebre a Páscoa. Se você quiser... Agora, se você quiser pecar, Opa. Tem conversa. você vai pecar, todo mundo peca. Mas aí sim, você será discipulado por isso. Se você estiver numa igreja de pessoas realmente cristãs, né? Pessoas que se envolvem na sua vida. Muito bom. E é isso que Paulo diz aqui. Tem pessoas que só querem usar termos bíblicos para explicar a realidade espiritual. É impossível isso. A própria palavra Bíblia não está na Bíblia. É verdade. Fala, irmão. A própria palavra Bíblia não está na Bíblia. A Bíblia foi criada a palavra depois para ser esse compilado de 66 livros que nós chamamos de Sagrado. Não é possível nós usarmos só termos que vêm da Bíblia para viver uma vida no mundo moderno hoje. Muito bom, irmão. A palavra cristão foi dada pelos pagãos. Sabia que Jesus nunca falou a palavra cristão? É verdade. Sim. Nunca falou. Não. A palavra cristão vem em Atos 11, 26. Quando as pessoas que estavam em Antioquia, os pagãos, usam esse termo para se referir aos discípulos de Jesus Cristo. E os discípulos adotaram esse termo dos pagãos. Boa. E até hoje nós chamamos uns outros de cristão. Muito bom, Lucas. Né? E sendo que a palavra cristão aparece só 3 vezes na Bíblia. A Prega, palavra irmão. discípulo aparece mais de 270 vezes. E o que mais a gente escuta hoje em dia? Cristão. Cristão.
Mas a Bíblia fala muito mais de discípulo de Jesus do que de cristão, sendo que é a mesma coisa. Não? Muito bom, irmão. Então, olha lá no versículo 23. Vamos lá, Lucas. O que diz? Essas coisas têm aparência de sabedoria, porque se apresentam com um certo aspecto religioso, humildade e tratamento austero do corpo. Mas isso não tem nenhum valor na luta contra a inclinação corrupta. Olha que interessante. Isso define a vida de muitas pessoas que se dizem cristãs hoje. E talvez defina você que está aqui hoje. Aqui diz que algumas pessoas têm aparência de sabedoria. Algumas pessoas se apresentam de um aspecto religioso. Algumas pessoas, a Bíblia diz até, têm humildade e tratam o corpo de maneira austera. Mas por que a Bíblia diz que isso não tem nenhum valor? Porque essas mesmas pessoas, elas não lutam contra a inclinação, os desejos do coração. É isso que a Bíblia diz. Então você pode vir à igreja na Páscoa, no Natal, ou até mesmo todos os dias. Você pode vestir a sua melhor roupa para estar aqui hoje. Você pode ter uma aparência super religiosa e falar a paz do Senhor para todo mundo que está aqui. Mas se você não luta contra a inclinação do coração, isso não tem valor nenhum para Deus. Nenhum para Deus. Porque o que realmente importa é sermos santos. Muito bom, Lucas. Para Deus. Prega, irmão. E a única pessoa santa foi Jesus Cristo. Amém. Totalmente santo. Como está hoje o seu relacionamento com Deus? Jesus foi um homem sem pecado nenhum. Um homem que veio à terra e que passou por toda aquela crucificação. Que talvez você já saiba até dos detalhes. Ele veio à terra, ele foi chicoteado, levou mais chicotes que a lei romana permitia, Jesus Cristo. E as costas de Jesus Cristo estavam basicamente em carne viva. Não, as costas de Jesus Cristo não tinha mais pele de tantas chicotadas que Jesus recebeu antes de ir para a cruz. Muitas pessoas morriam no processo de ser torturado antes de ir para a cruz. E na hora de ir para a cruz nem ia porque já estava morto. Jesus sofreu tudo isso. E toda vez que você se masturbou, toda vez que você saiu e dormiu com alguém, toda vez que você mentiu para alguém, você foi inseguro com você mesmo. Todas as vezes que isso aconteceu, e quando eu fiz e faço isso também, é mais um chicote em Jesus Cristo. Depois fizeram uma coroa de espinhos. E uma coroa de espinhos não era o que a gente está acostumado, né? Um negócio assim. A coroa de espinhos era uma coroa que cobria tudo mesmo assim. Era uma coroa de um rei na época. E os espinhos eram grandes. E fincaram essa coroa na cabeça de Jesus Cristo. Nessa região aqui, a região mais vascularizada que nós temos no corpo. E Jesus estava basicamente em puro sangue. E é dessa maneira, eles colocam um manto vermelho sobre as costas de Jesus Cristo, que já estava em carne viva, e tira o manto de Jesus Cristo. Ou seja, quando coloca o manto, ele se tornou uma nova pele de Jesus, isso colou em Jesus por estar em carne viva. E depois rasgam de novo. Imagina a dor de Jesus Cristo, irmãos. Uau. Foi isso que Jesus passou por você e por mim na cruz. E hoje em dia, não basta então apenas colocarmos um terno e no domingo na Páscoa e cumprir mais um check na nossa lista para falar que nós somos cristãos. O que realmente importa é sermos impactados por esse sacrifício e vivermos uma vida para Ele hoje. É por isso que Vamos lá, Lucas. Muito bom, E depois Ele é colocado na cruz e as costas roçam na cruz enquanto Ele está lá. E as mãos são pregadas, os pés são pregados e Jesus morre por asfixia, porque toda vez que ele tenta inspirar, a dor vai para as mãos e ele não consegue suportar. E ele expira e a dor vai para os pés. E ele não consegue mais ficar na cruz, e foi aí que ele entrega o Espírito. Por quê? Porque foi nesse momento que ele recebeu os nossos pecados. Então Jesus passou por um sofrimento emocional ao saber que as pessoas com quem ele caminhou por 3 anos iriam abandoná-lo.
ao ver os seus discípulos abandonarem ele, ele está sozinho, um sofrimento emocional. Depois disso, ele passa por sofrimento físico. Mas mesmo assim, ele passa por isso. Mas quando ele passa por sofrimento espiritual, quando ele realmente recebe os teus pecados na cruz, ele fala, disso eu não posso. O pecado da humanidade separou Jesus na cruz, e a partir daí ele fala, ok, já está consumado. Amém. Ele entrega o Espírito. Amém. E no dia seguinte, nós acreditamos que isso funciona uma sexta. Né? No dia seguinte, no sábado, é um dia de basicamente silêncio. Nada acontece. Imagina isso. Jesus morre, você está lá, um dos discípulos de Jesus. Você vê Jesus morrer. E no dia seguinte, absolutamente nada acontece. Tanto que até alguns discípulos de Jesus foram trabalhar e pescar peixes e voltaram com a vida. Era como se os 3 anos que eles andaram com Jesus, nada tivesse valido a pena. E por um dia, nada acontece. E é no domingo que nós celebramos a Páscoa que Jesus Cristo ressuscita, amém? Muito bom. E Jesus ressuscita em carne e osso, não só espiritualmente, não era um fantasma que estava Não, Jesus ressuscita em carne e osso, a Bíblia diz em Atos 2. Que ele ressuscita, que o corpo dele não sofreu decomposição. E quando Jesus ressuscita, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Amém. Porque ele venceu a morte. Vamos, Lucas. O único ponto para todos nós aqui é ressuscite o teu propósito. Ressuscite o teu propósito. As últimas palavras de Jesus, porque Jesus ele ressuscita e passa 40 dias com seus discípulos. E ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos e falando acerca deles do quê? Do reino de Deus. Muito bom. Ah, mas o que é o reino de Deus? Estude a Bíblia ali, você vai saber o que a Bíblia diz sobre o que é o reino de Deus. E ele fala sobre o reino e ele fala suas últimas palavras para os seus discípulos. Você acha que as últimas palavras de alguém são palavras importantes? Sim. Muito. Muito importantes. Ainda mais de Jesus Cristo. Não. E as últimas palavras de Jesus é um pedido que ele faz aos seus discípulos e a todos nós aqui hoje. Em Mateus 28, 18 ao 20, ele relata as últimas palavras de Jesus, como Jesus falando, vão e façam discípulos Prega, irmão. de todas as nações. Amém. Marcos, um outro discípulo de Jesus, em Marcos 16, versículo 15 ao 20, relata as últimas palavras de Jesus, como sendo, vão e preguem o Evangelho, e eles fizeram isso. Em Lucas, as últimas palavras de Jesus, em Lucas 24, do 45 ao 47, diz que Jesus fala que em seu nome haveria uma pregação de arrependimento e perdão dos pecados. Amém. Em João 21, e João relata as últimas palavras de Jesus, João retrata as últimas palavras de Jesus a Pedro. E que palavra é essa? Venha e siga-me. Então, as últimas palavras de Jesus, todas elas, é apenas uma única coisa relatada por todas as pessoas. Que coisa é essa? Vão e façam discípulos. Vão e preguem a palavra. Jesus ressuscitou. E não é pregar a palavra como, nossa, Jesus morreu. Não, pregar a palavra, Jesus ressuscitou. E é assim que nós fazemos discípulos. Se um discípulo de Jesus vive uma vida em que tudo é sobre ele mesmo, essa pessoa vai cair da fé. Agora, se um discípulo de Jesus ele vive em prol de ajudar outras pessoas, esse é realmente o propósito que Deus e Jesus nos deu. Amém? Amém. Sabe, quando nós temos nossos tempos com Deus de manhã, nós lemos a Bíblia e oramos, e depois num dia nós não convidamos ninguém para estudar a Bíblia, ou não falamos com as pessoas, ou não pregamos o que nós lemos, isso às vezes pode ser algo inútil até. O propósito mesmo de um discípulo é se multiplicar. Essa é a primeira ordem de Deus à humanidade e a última de Jesus. Deus fala para Daniel, multipliquem-se. E Jesus, quando vem até as últimas palavras, é o quê? Multipliquem-se, só que agora espiritualmente. Então não precisa ter 10 filhos aqui. Amém? Amém? Não precisa ter 10 filhos. Mas multiplique-se espiritualmente. Amém. Eu quero que você reflita aqui. Se você hoje se considera um cristão, mas não tem se multiplicado, mas não tem feito outros discípulos, mas não tem ajudado outras pessoas a caminharem com Deus, será que hoje você é um cristão?
Prega, irmão. Se o teu propósito é apenas permanecer fiel, não dá para permanecer fiel sem ajudar outras pessoas a permanecer fiéis. Verdade. Muito bom. Quando nós estudamos a Bíblia com alguém, nós estamos estudando a Bíblia com nós mesmos de novo. Exato. Esse era o propósito dos discípulos. Eles iam de porta todos os dias, de casa em casa. Em Atos 5, eles são chicoteados em praça pública. Falam, olha, nunca mais fale o nome de Jesus. E a Bíblia literalmente diz, no dia seguinte, em Atos 5, eles iam todos os dias, de porta em porta, anunciando que Jesus é o Cristo. Esse é o propósito dos discípulos, não deve ser diferente. Muito bom, Hoje em Lucas. dia, Vamos Prega, lá. irmão. Muito bom, Lucas. vamos fazer o sofrimento de Jesus algo útil. Muito bom. A Bíblia diz que em Tiago 1, se nós lermos a Bíblia e não colocarmos em prática, é como se olhássemos no espelho e não mudássemos a nossa aparência. Ou seja, fazemos disso algo inútil. Porque a melhor coisa que pode acontecer contigo hoje, depois de ser salvo, é morrer. Então a Lara foi batizada semana passada. A melhor coisa que poderia acontecer com a Lara, lá mesmo no mar que estava violento de madrugada, é no mar já levaram a Lara e ela morreu afogada. Por quê? Porque ela foi salva e a melhor coisa que ela pode acontecer com ela é ir para o céu direto. Porque se ela fica aqui na terra, aí eu tenho uma pequena oportunidade de ela cair na fé. E perder a salvação. E não vai acontecer, né? Força. Mas então por que raios nós estamos aqui na terra, mesmo assim? Para salvar a outros. Para sermos instrumentos, para anunciarmos o Evangelho. Então, eu quero dar esse desafio a você que nos visita. Estude a Bíblia porque a gente convidou. E você que já é membro aqui, continue estudando a Bíblia. Alcance mais as pessoas. Pesque, mas não pesque qualquer pessoa. Sim, devemos pescar a todos, mas foque mesmo nos portugueses. Vamos. Estamos em Portugal, vamos ter uma igreja cheia de portugueses aqui. Sim, sim. Amém? Para a glória de Deus. Então essa Páscoa, ela pode ser mais uma Páscoa inútil, se nós não entendermos o real propósito que Jesus Cristo quis passar. Agora, se você estiver disposto a tomar a responsabilidade de seguir a Jesus e de viver para chamar pessoas para seguir a Ele, então realmente a ressurreição de Cristo vai ter um significado na sua vida, na minha vida e para Deus dar todas as glórias. Amém. Muito bom, irmão.